receber o homem de Deus, pastor Júlio Falcão, nesse Amém. ambiente de fé e clamor ao nosso Senhor. Glória a Deus. Deus é bom em todo tempo. Todo tempo, Deus é bom. Deus é bom. Paz do Senhor, igreja. Glória a Deus. Você está com frio aí? Vai ser aquecido pelo fogo do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Podeis assentar, glorificando o santo nome de Deus, dizendo que Ele é bom. Todo tempo Ele é bom, e a sua misericórdia dura para sempre. Abra comigo a sua Bíblia em João, o Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo 10, até o versículo 18, nós vamos ler. João 10, do 1 ao 18. Deixa eu ver se é isso mesmo. É isso mesmo. Aleluia. Cadê a casinha? A casinha caiu? Foi embora daqui? Ou essa é do senhor particular? A morata, né? Tinha brotado do chão. Aleluia. É interessante essa campanha, porque fala a minha casa, a minha família, nas mãos de Deus. E aí o bispo Claudinor, inspirado por Deus, fez aqui essa casinha. E tem tudo a ver. E eu, inspirado aí no meu ramo, na minha área de profissão, que é a área da engenharia, da construção civil, e eu quero trazer uma palavra ao seu coração nessa noite. Eu tenho certeza que o Eterno vai falar com você, vai falar com a sua família. João diz assim, capítulo 10: em verdade vos digo, o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas e elas o seguem, porque lhe reconhecem a voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus lhes propôs essa parábola, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que lhes falava. Jesus, pois, lhes afirmou de novo: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhe deram ouvidos. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário, que não é pastor, a quem não pertence as ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas e fogem. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece a mim, eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. A mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz e então haverá um rebanho e um pastor. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para a reassumir. Ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para
entregar e também para reavê-la. Este mandamento recebi de meu Pai. Só até aqui. Feche os seus olhos, curve a sua fronte. É o encerramento de uma campanha. Peça para Deus falar com você nessa noite. Peça para que Ele me use com o Espírito Santo dEle, para que a história da sua casa, a história da sua família, se for necessário, seja reedificada pelo mestre carpinteiro do amor, Jesus Cristo. Ele transforma lares, Ele transforma vidas, Ele transforma histórias. Pai, nós te adoramos, Pai. Engrandecemos o teu nome, que é nome sobre todo nome. E nós estamos aqui, Pai, nesta noite de quarta-feira. Alguns preferiram ficar em seus lares por causa do frio, mas eu estou diante de um povo que desafiou o frio para receber o calor da tua palavra e o calor do teu Espírito Santo nessa noite. Visite cada coração, Pai. Visite cada casa, Pai. Como a canção que foi entoada aqui, Pai, nesta noite. Se for preciso, ó Deus querido, mexa nas estruturas, mexa nas bases, Pai, mas conserta o que está estragado. Deus querido, não permita que seja mais uma noite, não permita que seja mais um momento, que essa seja a noite na vida do teu filho e da tua filha, a noite da transformação, a noite do renovo, a noite da cura, a noite da restituição, Pai. Em nome de Jesus nós oramos, crendo na tua palavra, crendo, ó Deus querido, no direcionar do teu Espírito Santo, mas sobretudo no poder que há no sangue do teu Filho Jesus. Amém. Quem crê, aplauda Ele, exalte a Ele de todo o seu coração. Aleluia. Querido, Jesus inicia falando: quem não entra pela porta é ladrão e salteador. Isso é mais pura verdade. Eu conheço um bispo que larga as portas da casa dele abertas, para não dar trabalho. Diz que se arrebentar não tem problema. Isso, mas lá tem os anjos, né? Protegendo. A porta da sua casa. Quem que tem entrado pela porta do seu lar? O que tem entrado pela porta da minha casa? Porque também para mim eu prego. Nós precisamos atentar a isso. Quem não entra pela porta é ladrão. O que tem entrado de oculto nos lares? Por um tempo da minha vida eu levei coisas ocultas para minha casa quando eu estava no mundo. Não entrava pela porta. Quando a gente fala entrar pela porta, é entrar para todo o conhecimento da família. O que você entra, por exemplo, e aí vai mexer com muitas pessoas, o que você digita no seu celular aí, pode ser visível para todos os membros da sua família. O que você conversa aí no Facebook, pode ser compartilhado com os seus filhos, com os seus pais, com o seu cônjuge. A sua senha do seu celular, você colocou as digitais lá do dedão do pé para confundir a sua esposa, o seu esposo? Ou é aberto para ter acesso? O seu esposo e a sua esposa, o seu esposo tem acesso e ele tem acesso ao seu celular também? Lá em casa, até as minhas filhas sabem aliás, mais do que eu, né? Eu vivo errando senha e a Letícia me salvando com as senhas. Não devemos deixar nada em oculto, meu querido. Temos que tomar cuidado com o nosso lar, porque a palavra do Senhor, neste mesmo capítulo que eu li para você aqui, lá no versículo 10 e 11, vai dizer assim: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. E nós temos que ficar atento a isso, porque o ladrão, ele entra dessa forma. O ladrão, ele não vai entrar pela porta da frente, ele entra por uma janela, ele entra pelo telhado, ele entra por alguma brecha para levar aquilo que você trabalhou.
Mas deste ladrão, esse enganador que nós estamos falando aqui, e que a Bíblia fala em João 10, esse é Satanás, esse é perigoso, e nós temos que tomar cuidado. Aqui tem um casal recém-casado, redobrem a oração de vocês, porque Satanás, o que ele mais quer destruir é a família. O que mais Satanás quer roubar é a salvação dos filhos de Deus. E ele usa algumas ferramentas para destruir a família. Ele usa algumas ferramentas para que a sua família saia, distancie-se da mão de Deus. O diabo, o ladrão, meu querido, ele não ataca coisas, objetos, ele ataca pessoas, famílias. Você já viu aí um caminhão endemoniado, bispo Claudio? Eu já vi um caminhão sem freio, estava dentro dele, nós caímos dentro do buraco, mas não estava endemoniado. Você já viu aí um microfone endemoniado? Eu já vi um microfone eletrocutado, transmitindo futebol, tomei choque no danado, mas não estava endemoniado. O diabo ataca pessoas, o diabo ataca famílias. A Bíblia vai nos relatar isso, meu querido, lá no livro de Gênesis, capítulo 3, quando o diabo se apresenta para Eva. E a Bíblia vai falar que Deus tinha falado para Adão, que eles poderiam comer de tudo. Era um lindo jardim, tinha tudo à disposição do homem, mas de uma árvore que estava no centro, não podiam pegar daquele fruto. Eles viam aquela árvore todos os dias, bispo Cláudio. Mas aí, o tinhoso, o enganador, Satanás, quando ele vê a mulher passando por ali, ele se apresenta para ela e começa a fazer propaganda daquela árvore, mas não só da árvore, do fruto da árvore. Deus falou para você, para vocês, para você e para o seu esposo, que vocês não podem, Deus disse que vocês não podem comer do fruto das árvores. Iniciou um diálogo. Tem muita gente iniciando diálogo com Satanás e não sabe. Diálogo nas redes sociais, diálogo com os coleguinhas de trabalho. Cuidado. Ele lança as suas artimanhas para desestruturar a família. Ela falou: não, Deus falou que nós não podíamos comer do fruto da árvore do centro do jardim, dos outros nós podemos. Pois é, ele falou que vocês não podem comer aqui, porque quando vocês comerem desse fruto aqui, vocês vão abrir os olhos, vocês vão ter o conhecimento, o mesmo conhecimento que Deus tem. Fez uma propaganda, atiçou a curiosidade. Meu querido, eu falo isso constantemente. Satanás, ele não lança uma isca que não vai te atrair. Quem é que gosta de jiló? Só eu? Não, tem surpreendi. Mas quem não gosta, ele não vai oferecer um jiló. Ele vai oferecer algo que vai encher os seus olhos, que vai mexer com a sua carne, meu querido, para que você caia. Aquele casal, eles constantemente passavam por ali e viam. Como às vezes algumas pessoas que estão me acompanhando, talvez por essa live ou pela rádio, ou até mesmo aqui dentro, veem uma pessoa rotineiramente, mas basta uma palavra dela, mais íntima. Talvez naquele dia a pessoa está triste, deprimida, e vem uma palavra doce, que massageia o ego. Pronto, é motivo para cair. Cuidado, querido. Cuidado. Precisamos estar constantemente debaixo da mão do Todo-Poderoso Deus. E aí, meu querido, Satanás conseguiu. Se você observar a Bíblia aí, Gênesis 13, você não vai ver Satanás falando: olha, eu coloquei um encantamento na maçã. Na maçã não tem isso. No fruto da árvore. Eu não coloquei um veneno. Não. Ele falou com a mulher. Ele falou com a esposa. Ele mostrou aquilo que ela já tinha conhecimento.
só que de uma forma diferente. Mexeu com os olhos dela. Ele não atacou a árvore. O objetivo de Satanás não era a árvore que Deus tinha colocado ali no meio. O objetivo de Satanás era roubar tudo aquilo, as bênçãos que Deus tinha preparado para aquele primeiro casal. O objetivo de Satanás é destruir a sua família, é destruir o seu casamento, porque ele sabe que se mexer no casamento, que se mexer no amor, vai mexer nas finanças, vai trazer divisão. Aqui está instituída a primeira divisão entre o casal, a primeira contenda. A palavra do Senhor vai nos dizer que ao final do dia, na viração do dia, o Senhor procura o homem lá no jardim. Olha o que o homem perdeu. O homem tinha uma agenda diária com o Todo-Poderoso Deus. Ele tinha intimidade, era Deus que visitava o homem no jardim e conversava com ele. Deus procura. Mas eles de fato enxergaram, porque Deus tinha falado para eles: se vocês comerem do fruto daquela árvore, vão morrer. Deus não estava falando de uma morte física, mas estava falando da morte espiritual, atraída pelo pecado, meu querido. O salário do pecado é a morte. A palavra do Senhor diz que Deus procura, chama Adão. Ele tinha preparado ali umas folhas para ele e para a esposa, porque agora tinham vergonha, estavam escondidos. E eu pergunto para você, eu pergunto para o meu bispo: dá para esconder da face de Deus? Dá para esconder dos olhos de Deus, meu querido? Quantas e quantas vezes nós fazemos algo errado, achando tolamente que nós estamos escondendo. Escondendo de quem? Os olhos de Deus tudo vê. Nada fica encoberto aos olhos do Pai. E aí Deus pergunta: comeu? Pois é, Senhor, eu comi. Foi a mulher que tu me deste. Deus olha para a mulher: e aí, mulher? Não, Senhor, foi a serpente que o Senhor fez, que o Senhor colocou lá. Um jogando a culpa no outro. Pronto, já está edificada a obra de Satanás. Ele já trouxe divisão, ele já trouxe acusação, e isso, meu querido, traz ruína. E se você ler a Bíblia aqui, vai falar que lá na frente Deus fala assim: maldita seja a terra por causa de ti. Algumas coisas que você está vendo acontecer aí, é por causa disso, é por causa do pecado que entrou no mundo, e a humanidade não tem largado esse pecado. É como um cão que gosta de um osso e não larga deste osso. É como o porco que gosta da lama e não abandona a lama. Ama o pecado. Mas Deus é misericordioso. Deus é maravilhoso. Ele ataca, meu querido, aqueles que estão recebendo as bênçãos e as misericórdias do Senhor. Nesse mesmo casal, a Bíblia vai nos mostrar, lá em Gênesis capítulo 4, diz o seguinte: coabitou o homem com Eva, sua mulher. Já não estavam mais no jardim, porque foram expulsos de lá. Coabitou o homem com Eva, sua mulher. Esta concebeu e deu à luz a Caim. Então disse: adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Olha que bênção. Eles tinham errado e Deus abençoou aquele casal com um primogênito. A bênção do Senhor estava sobre aquela gestação. A Bíblia é clara em dizer aqui: adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Quantas pessoas caíram, vieram para a igreja, aconselharam-se com os pastores, tiveram uma vida transformada por Cristo Jesus, e aí começaram as perseguições. Quem aqui tem luta na sua casa, na sua família? É porque tem a bênção de Deus sobre a sua casa. Porque se não tivesse, Satanás não estaria preocupado.
com você. Você acha que Satanás está preocupado com quem está lá no prostíbulo? Você acha que Satanás está preocupado com quem está lá nos botecos? Quem está no adultério? Quem está no roubo? Não, esses já são deles. Mas Cristo Jesus está preocupado com essas pessoas. Nós temos que preocupar com elas também, trazendo essas pessoas para a luz de Cristo Jesus. Se você olhar no capítulo 9, Jesus se apresenta diante de um cego de nascença e diz: eu sou a luz do mundo. E ele diz em outra ocasião: vós também sois a luz do mundo. Nós precisamos levar essa luz para essas pessoas que estão nas garras de Satanás. Caim, meu querido, quando a Bíblia cita o nascimento de Caim, cita que foi pelo auxílio do Senhor. Então, pastor, por que será que Caim matou Abel? Se você ler a Bíblia, vai ver que Caim abriu brechas. E aí nós podemos falar da construção. Se você deixar uma rachadura nessa parede aqui e não corrigir essa rachadura, ela vai abrindo. Se você tiver uma goteira no seu telhado e não corrigir essa goteira, ela vai apodrecer a estrutura do seu telhado. Por fim, o forro ou a laje, até romper tudo, até ruir. A palavra do Senhor vai nos dizer aqui que depois deu à luz a Abel, seu irmão. Já não fala o Senhor aqui. E Abel foi pastor de ovelhas e Caim lavrador. Um leva o fruto do seu trabalho. Abel leva ali o primogênito do seu rebanho, a gordura. Deus se agrada disso. E aí Caim deixou o ódio, o rancor entrar no seu coração, talvez a inveja, e isso foi suficiente para Satanás concluir a obra dele na vida daquele moço. Quantos lares estão assim, divididos, contendas, ódios, palavras que foram lançadas lá atrás, mas que ainda não teve o perdão, que ainda não teve o conserto, e Satanás está ali, alimentando, colocando mais lenha, e esse ódio é perigoso. Quantos e quantos assassinatos você tem visto nos últimos dias dentro da família? Quantos pais têm assassinado seus filhos? Quantos pais têm estuprado as filhas e filhos dentro do próprio lar? Isso é obra de Deus? Isso é obra de Satanás. Ele vem para roubar, matar e destruir. Roubar a paz, roubar a alegria, destruir os lares, acabar com o amor e matar principalmente a esperança de uma vida eterna. Essa é a função de Satanás. Mas que bom que o apóstolo Pedro escreveu em 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 8: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, o vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Vigiai. Aqui está a dica, meu querido. Vigiai. Tem algum problema dentro da sua família? Tem um problema que vamos resolver. É preciso resolver esse problema. É preciso vigiar e orar antes de conversar com esse membro da família. Ore, porque oração funciona. Ai, como funciona, meu querido. Ore bastante, porque o nosso adversário, Satanás, ele está ao derredor. E se ele encontrar a brecha do ódio, se ele encontrar a brecha do rancor, ele vai entrar. E quando ele entra causando discórdia, ele entra causando separação, divisão, acusação, ele entra causando morte. Essa é a função de Satanás. Ele traz inveja dentro da família. Se nós olharmos no próprio livro de Gênesis, capítulo 17, vai mostrar, capítulo 37, vai mostrar a história de José. José, ele fala dos sonhos que ele tinha para a sua família. E isso, meu querido,
foi suficiente para que os irmãos ficassem com ódio, com mágoa. Ele contava algumas coisas que os irmãos faziam de errado para o seu pai, e o ódio, a mágoa foi crescendo, enraizando no coração daqueles irmãos. Sangue do mesmo sangue de José. O pai dele diz: olha, vai lá, seus irmãos estão no campo, vai levar para ele, vai levar um alimento lá. E quando ele vai caminhando, a Bíblia diz o seguinte: eles diziam um para o outro: lá vem o tal sonhador. Algumas traduções, o sonhador mor, o grande sonhador, lá vem ele. Meu querido, minha querida, não deixe de sonhar, não. Sonhe grande, porque o seu Deus é grande, Ele é maravilhoso, Ele é extraordinário, Ele é o Criador de todas as coisas. A palavra do Senhor diz que eu sei que pensamento tem a vosso respeito, pensamento de paz e não pensamento de mal. O futuro que Deus tem para mim e para você é um futuro extraordinário, meu querido. Sonhe grande, coloque metas grandes na sua vida. José tinha esse sonho que Deus tinha dado para ele, e eu te pergunto: o sonho que você tem é o sonho de Deus? Às vezes os nossos sonhos não vão adiante, porque nós estamos sonhando aquilo que nos afasta de Deus. E como Deus é um pai cuidador, zeloso, deixa isso acontecer. Mas se os seus sonhos estiverem alinhados com os sonhos de Deus, podem te jogar no poço, podem te vender como escravo, como José foi vendido. Se a mão de Deus estiver sobre a sua vida, não tem ninguém, nada, nem crise, nem situação qualquer que possa impedir o agir de Deus na sua vida. Creia-me. Mas é importante a história de José, porque a Bíblia vai nos falar que onde ele passava, a mão do Senhor estava sobre ele. A mão do Senhor tem que estar sobre a nossa casa. A nossa família tem que estar debaixo da mão do Todo-Poderoso Deus. Satanás colocou ódio no coração dos irmãos de José, tramaram a morte dele. Mas que bom, meu querido, que Jesus teve um propósito em sua vida, que o nome de Jesus tem um propósito. E isso está escrito em 1 de João, capítulo 3, versículo 8, que diz assim: quem comete o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio, sempre foi pecador, não presta o tinhoso. E aí vai dizer o seguinte, o versículo que eu guardo ele no meu coração: para isto o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. As obras do diabo é roubar, matar e destruir, trazer divisão, trazer enfermidade, trazer contenda. Mas Jesus veio para destruir essas obras do maligno. A palavra do Senhor é clara: para isto o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Querido, quando lá em Caná da Galileia tinha acabado o vinho, Jesus nos ensina que daquilo que está imprestável, Ele pode transformar em algo da melhor qualidade. Essa semana uma mãe veio conversar comigo: ora pelo meu filho. Desde pequeno ele está nas drogas, desde pequeno, vai preso, sai da cadeia, vai para as clínicas. Eu estou prestes a desistir. Eu falei: irmão, não desiste não. Se tem uma ferramenta que dá resultado, é a oração de mãe de joelhos dobrados. Fique orando, ore, porque seu filho hoje está sujo. Ela falou: meu filho chega sujo em casa, com os dedos queimados. Quem já viu aqui um craqueiro, um drogado, com os dedos queimados, a roupa cheia de fagulhas, às vezes sangrando porque batem nele na rua. Mas eu falei para ela: Deus pode transformar a vida do teu filho, Ele pode reeditar a história dele. Não desista dele, não desista da oração. Jesus nos mostra isso aqui, meu querido, e isso serve de aplicação na nossa família. Não tem ninguém que não presta.
Talvez hoje está dando trabalho, mas Jesus pode purificar, como Ele pegou aquelas águas de purificação ali naquele casamento, uma talha cheia de água suja, imprestável, e transformou no vinho da melhor qualidade. É isso que Ele tem para fazer na minha e na sua vida, meu querido. Quando eu voltei para os caminhos do Senhor, eu estava exemplo desta água, Bispo Cláudio, suja, só prestava para jogar fora. Aos olhos de Satanás só prestava para jogar no chão e escorrer, mas Cristo me purificou pelo sangue dele. Não tem nada e nem ninguém, nenhuma situação que Cristo Jesus não possa transformar. Não tem problemas no casamento, pastor, não dá mais. Depois de 35 anos descobri que nós temos incompatibilidade. Satanás está tentando destruir, mas Cristo Jesus, Ele pode purificar esse amor novamente. Ele pode fazer reacender a chama. Ele pode trazer o amor para dentro da casa. Sabe o que Ele fez? Ele pegou um homem que era sanguinário, que era perseguidor da igreja, Saulo, transformou de tal forma que lá em 1 Coríntios capítulo 13, ele dedica todo esse capítulo para o amor. Se não tiver amor, nada serve. Esse é o Jesus que nós servimos. Esse é o Jesus que nós temos que atrair para dentro da nossa casa. Quando você colocar os nomes aí dentro dessa réplica aqui, dessa maquete que aqui está, que o bispo Claudionor mandou fazer, fala também: entre aqui, Senhor Jesus. Simbolicamente eu coloco o Senhor aqui, para que o Senhor entre lá na minha casa, para que o Senhor mexa com as estruturas, para que o Senhor me direcione onde estão as brechas que eu preciso tampar através da oração. Coloque Jesus dentro desta casa, mas não só nessa casa, na sua casa também. Versículo 7 ele diz: eu sou a porta. Não deixe nada de errado entrar pela porta da sua casa. Mantenha uma postura firme com Jesus. Mantenha uma postura firme com os princípios bíblicos. Porque fazendo isso, meu querido, a mão do Todo-Poderoso Deus vai continuar sobre a sua casa. Aliás, ela não sai, nós é que retiramos a nossa casa debaixo das mãos dele, com os nossos gestos, com as nossas ações, com as escolhas que fazemos e com aquilo que deixamos entrar e fazer morada dentro do nosso lar. Mas não só o seu templo lá, a sua casa física, mas também dentro do nosso coração. Cuidado com aquilo que você tem deixado entrar na porta do seu coração, porque Satanás vai fazer uma propaganda boa. Quando o traficante quer viciar uma pessoa, a primeira coisa que ele faz não é vender o crack, a maconha ou a cocaína. A primeira coisa que ele faz é ofertar. Ele dá. Você já conversou com alguém que se viciou? Talvez alguém aqui já foi viciado e sabe do que eu estou falando. O traficante primeiro ele vai dar, te atrair. Basta uma pedra de crack para a vida ser arruinada, para uma família viver em desespero. Um pai me convidou esses dias, foi lá em casa, hora do almoço, eu estava almoçando, desesperado, falei: pastor, eu não sei o que eu faço mais. E ouvindo um devocional do Senhor, Deus me incomodou para vir aqui: vamos lá em casa orar para meu filho. Ele está lá trancado dentro de casa. Falei: bora lá. Cheguei lá, um rapaz bonito, simpático, estava 2 dias trancado dentro de casa. Eu olhei para um lado, só tinha sofá. Olhei para o rack, só tinha o rack. Não tinha mais TV, não tinha nada, porque vai pegando e vai vendendo. Mas ele suava, bispo. Ele tremia. Ele falou: pastor, é muito forte. Eu estou aqui, eu estou sóbrio, mas a minha vontade é arrebentar essa porta, pular esse muro e ir para a boca do fumo. Fumar uma pedra. Isso é a obra de Satanás. Primeiro ele vai atrair. Ele vai atrair com a mensagem de celular.
ele vai atrair com uma foto mais íntima, até a pessoa cair na armadilha dele, no laço do passarinheiro. E quando coloca o pé lá, meu querido, ele não erra laçado, ele é terrível. Mas que bom que a Bíblia fala que Jesus, o Filho de Deus, se manifestou para desfazer as obras do diabo. Então não permita que nada de ruim entre pela porta da sua casa e nem pela porta do seu coração. Apocalipse vai dizer: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Jesus quer entrar, mas ele bate na sua porta. Aqui nós falamos o ladrão, o salteador, não, ele não entra pela porta. Esse não é o pastor, mas o bom pastor, Cristo Jesus, quer entrar na sua casa, ele quer mexer nas estruturas, mas nós temos que convidar. Quando os discípulos estavam decepcionados a caminho de Emaús, quando eles vão passando, chega no destino deles, Jesus continua caminhando e eles convidam Jesus para entrar. Fica, Senhor, já se faz tarde. É preciso convidar. Tem solução para a família? O que as mídias querem fazer é destruir as famílias, desconstruir a família original que está escrito na Bíblia. Se você ler aqui o que eu falei para você, o livro de Gênesis, capítulo 2, capítulo 3, você vai ver que ele está falando de homem e de mulher, Adão e Eva. Tem uma emissora de televisão e essa live vai tomar as redes sociais. Eu não tenho medo nem pudor de falar isso, mas tem uma rede de televisão brasileira que está destruindo os lares. Chama-se Rede Globo de televisão. Ali você aprende a ser traficante, ali você aprende a assaltar. Ali eles colocam em novela infantil, da tarde, juvenil, que é normal levar uma vida promíscua, que é normal menina com menina, menino com menino. Isso é obra de Satanás. Ele veio para roubar, matar e destruir os princípios, mas o Filho de Deus veio para destruir essas obras. E para encerrar, eu quero trazer para a minha área 4 princípios aqui, para você cuidar um pouquinho mais do seu lar, para que eu possa cuidar também um pouquinho mais do meu lar. Toda casa, essa aqui não tem, mas toda casa tem alicerce. Antigamente fazia com pedras, você vai fazer agora do Senhor, vai fazendo tudo na ferragem, concreto armado. Toda casa tem uma base, toda casa tem um alicerce. Se não tiver, meu querido, vai ruir. A palavra do Senhor diz que quem constrói a casa na areia, cai. Mas quem constrói sobre a rocha, ou seja, sobre uma base, vai vir a tormenta, vai vir os problemas, ela não vai ruir. Se você vê uma casa caindo aí, pode olhar que a estrutura não foi bem feita. E a estrutura da minha casa, trazendo para o lado espiritual, o alicerce da nossa família, tem que ser a palavra de Deus. É ela que fundamenta a nossa casa, é ela que fundamenta a nossa família. Tem palavra de Deus na sua casa? Tem palavra de Deus dentro do seu lar? Querendo ou não, lá em casa todos os dias tem que ouvir a palavra, porque eu todos os dias medito na palavra para gravar o devocional, e gravo e coloco no som lá, no retorno alto. Tem palavra na minha casa. O alicerce da sua casa, preste atenção, com essa casinha nas suas mãos agora, que você vai colocar daqui a pouquinho os nomes dos seus familiares. Fala: Senhor, a partir de hoje, o alicerce da minha família, se você ainda não faz isso, será a sua palavra. Meditaremos nela, e todas as decisões que iremos tomar será embasado, fundamentado na tua palavra. Outro princípio: toda casa tem parede. Você já viu casa sem parede que explodiu? Não? Não tem. Tem quando está construindo. Mas toda casa tem parede. Para que serve a parede? Quem está com frio aqui? Está com frio ainda? Não estou mais não.
Pois é, são essas paredes que estão impedindo de o frio não ser mais intenso aqui dentro. São as paredes da sua casa que impedem dos insetos, dos animais de entrarem, do ladrão de entrar. Meu querido, e a parede tem que ser as nossas orações. Levante barreiras espirituais na sua casa, paredes espirituais na sua casa. Tem que ter oração todos os dias. Ore na hora que você for levantar. Ore pelas madrugadas. Eu tenho feito isso nas madrugadas. É bom, bispo, não tem concorrência, ainda mais na época do frio agora. Não tem concorrência, porque o povo é preguiçoso. Ore. Levante as barreiras, as paredes espirituais da sua casa. Neemias, quando descobriu que os muros estavam caídos da sua cidade, a cidade dos pais dele, o que ele fez? A primeira atitude de Neemias foi dobrar os joelhos e orar ao Todo-Poderoso Deus. Ore na sua casa, ore pelo seu cônjuge, ore pelos seus filhos, orem e abençoe os seus pais. Oração funciona. Bispo Claudionor está cansado de falar isso. Aliás, Bispo Claudionor não cansa de falar que oração funciona. 1 Pedro está falando isso. Capítulo 5, versículo 8. Vigiai e orai. Vigie e ore. Oração são as paredes da sua casa. As paredes espirituais que vai deixar do lado de fora, rugindo, imitando o leão, Satanás. Porque na sua casa ele não vai tragar ninguém. Na sua casa ele não vai destruir a vida de ninguém. Na sua casa ele não vai causar discórdia. Ore. Toda casa tem luz. Algumas poucas hoje. Mas mesmo que não tenha luz elétrica, ela tem um tipo de luz lá dentro. Ninguém vive bem na escuridão. Quem viu aqui foi colocado na internet assim, as tralhas de Lázaro. O senhor viu na internet? O senhor viu o que tinha lá? Tinha um isqueiro, como nós falávamos antigamente, uma pinga, para fazer o quê? Fogo, luz. Nem bandido, nem o Lázaro gostava de ficar no escuro. Vós sois a luz do mundo. Na sua casa, meu querido, tem que ter essa luz, a luz de Cristo. A luz do Espírito Santo de Deus tem que fazer a morada constante na sua casa. Eu costumo falar sempre, atrair as pessoas para a igreja, a coisa não é difícil. Você faz o evangelismo, você convida, ela vem, mesmo que ela não fica, mas ela vem. Mas manter a presença de Deus, o Espírito Santo de Deus dentro da casa, do lar, aí é que são elas, conforme aquilo que nós fazemos, porque o Espírito Santo não habita onde há imundícia, onde há pecado. Que o Espírito Santo seja a luz que clareia o seu lar, e que essa luz não fique só no seu lar, e que essa luz propague para a sua vizinhança, que essa luz propague dentro da cidade, que essa luz propague onde você e a sua família passar. Quando vocês passarem pela rua, as pessoas vão falar: aí vai uma família que serve a Deus, aí vai uma família que tem um brilho diferente. Toda casa, para encerrar agora, é para encerrar mesmo, toda casa tem telhado. Tem ou não tem, bispo? O senhor vai construir, vai deixar sem? Tem que ter telhado. Aqui, a casinha, não tem um telhado na casinha, na maquete? Tem que ter telhado. Sem telhado, para onde que vem o salteador, o ladrão, que a Bíblia está falando aqui? Ele vai passar pela porta? Ele vai pular, ele vai arrombar. Tem que ter o telhado, tem que ter a cobertura. E a cobertura para a sua casa é a mão do Todo-Poderoso Deus. Quando ela estiver sobre a sua casa, quando ela estiver sobre a sua família, quando você estiver debaixo do propósito,
O ladrão, o diabo, o enganador, ele vai ficar rugindo ao redor. Não pense você que ele não vai ficar rugindo, mas ele vai ficar só rugindo, com vontade de destruir a sua família, mas não conseguirá, porque sobre a sua casa, porque sobre a sua vida, porque sobre a sua família está a mão do Todo-Poderoso Deus, do Senhor dos Exércitos, meu querido. É Ele que guarda a sua casa, é Ele que guarda a sua família. Guarde esses fundamentos no seu coração, leve esses fundamentos para a sua família. O alicerce é a palavra, a oração são as paredes espirituais, a luz do Espírito Santo tem que habitar no meio da sua casa, tem que reinar na sua casa, ao ponto dos seus vizinhos quererem se inspirar na sua família, ao ponto das pessoas diferenciarem você e os seus familiares. Essa família é diferente. Você já ouviu isso? Eu já ouvi algumas vezes. Você é crente? É diferente. É porque a luz de Cristo brilha em nossas vidas. A luz do Senhor brilha em nossas vidas. E para finalizar, o último fundamento é que a mão do Todo-Poderoso Deus, você, porque a mão dele está sempre estendida, você e sua casa tem que estar sempre debaixo da mão do Todo-Poderoso Deus. Josué já estava velho, final da vida. Capítulo 24, ele vai reunir o povo e fala: vocês fazem a escolha de vocês. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Quem que você está servindo? O seu lar está servindo a quem? Você está preocupado com Satanás atacar o seu carro, os seus bens materiais? Satanás ataca pessoas. Ele não ataca coisas. Ele ataca. Eu já vi cachorro brabo, demoniado. A Letícia viu esses dias um pincher. Estavam fazendo caminhada. Pensa num pincher valente. Ele ainda tinha o ajudante dele. Carcou dentro da calça dela, rasgou a calça dela. Estava endemoniado? Estava brabo. Mas pessoas ficam endemoniadas. O diabo, ele não brinca de ser diabo. Ele vem para destruir. Um pai chegou ali no Senhor Jesus: olha, os seus discípulos não conseguiram expulsar. Meu filho, ele é tomado por um espírito maligno, ele range os dentes, espuma a boca, ele cai no fogo, ele cai na água. Mas que bom que Jesus nos ensinou nessa passagem que nenhuma obra de Satanás, que nenhum espírito imundo resiste ao jejum e à oração. Vamos orar nessa noite? Você quer orar? Coloque de pé aí, pega aí os nomes que você colocou, e aqui já tem. Pode pegar, Bispo Claudionor, ora aí. Família do Bispo Claudionor. Ora porque a oração funciona. Creia, porque quem crê, meu querido, conquista o impossível, vive no extraordinário de Deus, tem a vida restaurada, meu querido. Creia no Senhor Jesus. Eu não sei quais foram os nomes que você colocou aí dentro desta casa, mas eu posso dizer para você: Cristo Jesus está contemplando, Ele está vendo, Ele viu antes de você colocar. Você que está na sua casa, não tem a oportunidade, você que está me assistindo agora, não tem a oportunidade de fazer o que nós vamos fazer aqui, o ato profético, mas faça aí agora neste momento, apresente ao Senhor Jesus os seus familiares, apresente aqueles que ainda não seguiram estão seguindo pelo caminho da verdade da vida, que é Cristo Jesus. Apresente essas vidas diante do Senhor Jesus. Comece a falar com Ele. Comece a dizer: Senhor, eu não permito que Satanás faça morada na minha casa. Eu não permito que Satanás venha tragar a minha família. Eu não permito que o Satanás venha tragar o meu filho, a minha filha, levando eles para o álcool, levando eles para os vícios, levando eles para o homossexualismo. Eu não permito isso, Senhor Jesus. Comece a declarar aí a bênção sobre a sua casa. Comece a profetizar vida,
Começa a profetizar a destruição das obras de Satanás na sua casa agora, meu querido. Começa a declarar um novo tempo na sua casa. Começa a dizer: Senhor, o Senhor é o fundamento da nossa casa. Queremos seguir segundo a Tua palavra. Senhor, o Senhor é o nosso escudo. O Senhor é o nosso refúgio. Fala com o Senhor nesta noite. Não desista dos seus filhos, não desista do seu cônjuge, não desista daquelas pessoas que têm se levantado contra você, que têm falado mal. Não deseja o mal, deseja o bem, deseja a salvação. Começa a dizer: Pai, um novo tempo está por vir. Eu creio no Senhor, eu creio naquilo que foi pregado. Deus querido, Pai amado, aquilo que o Senhor colocou no meu coração, eu trouxe para a Tua amada igreja nessa noite. Famílias estão reunidas aqui no templo, famílias estão reunidas nos lares, ouvindo pelo rádio, acompanhando pela live. Pai, o inimigo não está satisfeito com a família, ele quer destruir os lares, ele quer trazer divisão, ele quer trazer confusão, ele quer trazer enfermidade, separação e morte, Pai. Mas o Senhor quer vida e vida em abundância. Oh Senhor Jesus, vá ao encontro dessas vidas, Pai. Vá ao encontro de cada nome que está escrito aqui e colocado dentro dessa réplica, Pai, dessa maquete. Vá trazendo transformação, quebrantamento do coração, libertação dos vícios, Pai. Tira toda a discórdia do meio dos lares, todo o espírito de contenda, de confusão, Pai. Tira todo o ódio, mágoa, rancor, maldição hereditária. Nós quebramos agora em nome de Jesus, Pai. Desfazemos todo o laço de Satanás, na autoridade que há, no nome poderoso e santo do Senhor Jesus, Pai. E profetizamos um novo tempo nos lares, desses que estão orando com fé, crendo, ó Deus querido, nas promessas do Senhor, nas promessas que foram ditas a Abraão, teu servo, lá atrás, Pai, há milhares e milhares de anos, que através dele todas as famílias da terra serão benditas. E nesta noite de quarta-feira nós tomamos posse, Pai, e chamamos as bênçãos do Senhor aos nossos lares, ao meu lar, ao lar dos que aqui estão, do bispo Cláudio Honor, a bispa Chico, dos nossos queridos apóstolos, apóstolo Ulisses, apóstolo Wanda, a liderança dessa igreja, toda a membresia dessa igreja, Pai. Chamamos as promessas e as bênçãos do Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Só você que toma posse dessas bênçãos, aplauda Ele, exalte esse Deus de todo o seu coração, glorifique a Ele, exalte a Ele, meu querido. O alicerce da sua casa é a palavra, as paredes da sua casa são as orações, a luz da sua casa é o Espírito Santo, e o telhado da sua casa, a cobertura da sua família é a mão do Todo-Poderoso Deus. Que a paz, a graça e a misericórdia de Cristo Jesus estejam com você e com todos de sua família. Bispo Cláudio Honor.